Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26 da Bíblia Sagrada. Esta promessa de Deus durará para sempre. Ele diz: Eu sou o Senhor que te sara. A palavra de Deus é como o próprio Deus. Ela é eterna, imutável, viva. A fé é essencial para a cura. Talvez você me pergunte, irmão, você acha que é necessário eu ter a minha própria fé? Não posso ser curado por meio de sua fé? Por meio da fé de uma outra pessoa? Olha, a Bíblia Sagrada diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz isso. E diz mais ainda a palavra: andamos por fé e não por vista. Então, nós andamos pela nossa fé e não pelo que nós vemos. 2 de Coríntios 5, versículo 7. Às vezes, vemos uma pessoa pregar com tanta eloquência que pensamos, eu queria ter fé igual esse pregador tem. Mas a fé, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A palavra de Deus, ao ser lida, ou ao ouvir a pregação da palavra de Deus, a fé nasce, brota dentro de nós, no nosso coração. Então, eu quero deixar aqui bem claro para você, não há dúvida de que a cura por meio da fé alheia, por meio da fé de uma outra pessoa, até acontece, mas é a exceção bíblica, não é a regra, é exceção. E o meu conselho para você é: siga a regra, não a exceção. Eu estou certo de que quando alguém ouve a palavra de Deus, até a fé nascer, brotar dentro de si, no seu coração, e a palavra, se nós atentarmos, prestarmos atenção, se ouvirmos com desejo sincero de entender o que está sendo dito através da palavra, pela pregação, a pessoa é curada por meio de sua própria fé. Ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus cura, ela creu, então ela é curada com a própria fé que brotou dentro do seu coração, porque alguém pregou a palavra da cura. Ela ouviu, entendeu, creu, e então ela é curada. O Pai, nosso Pai Celestial, nosso Deus, planejou que todo cristão, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é um cristão. O Pai planejou para todo cristão, não alguns favorecidos, fosse um vencedor, seja um vencedor. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, descubra, saiba, tenha certeza que você tem domínio, exerce domínio sobre o diabo. O diabo é o que põe a doença nas pessoas. A doença entra por uma brecha, por uma abertura provocada, causada pelo pecado. Quando desobedecemos a Deus, cria-se uma abertura, uma trinca, uma brecha, e por aquela abertura o diabo entra e põe uma doença para o seu sofrimento. O prazer dele é trazer sofrimento à raça humana, pois ele odeia o ser humano. De tudo que Deus criou, ele odeia o ser humano. Por quê que ele odeia o ser humano? Porque o ser humano é triuno, igual Deus. É semelhante a Deus, ele é corpo, alma e espírito. Já o diabo é só espírito.
Para ele se manifestar, para ele fazer alguma coisa, ele tem que entrar no corpo de alguém, pois não tem seu próprio corpo. Por isso ele odeia o ser humano. Deus deu um corpo para nós, mas não deu para ele. Então, quando o ser humano peca, o ser humano perde a proteção de Deus por causa do pecado, e por isto o diabo vem e põe a doença para causar sofrimento e dor naquele corpo. Mas Deus deseja que você saiba que você tem poder sobre a enfermidade, que você é um vencedor, que você é um conquistador, que pode repreender a doença e ver os sintomas se dissiparem e irem embora, ver-se curado. Como assim? Você perguntaria. A doença, então, é consequência do pecado. Então, se temos uma doença, temos um pecado, ainda que oculto. Coisas que se faz, fala, e nem imagina que é pecado fazer ou falar aquilo, mas é. Então, causou uma brecha e pela brecha o diabo pôs a doença. E como é que resolve? Vamos entrar diante de Deus em oração, pedir ao Espírito Santo para nos mostrar qual foi o pecado que cometemos para nós nos consertarmos com ele. E ao reconhecer o erro, nos arrependemos que fizemos o pecado, cometemos, confessamos o erro, pedimos o perdão, e aí entra a parte de Deus que está escrito na Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sendo perdoados, somos logo justificados pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus, diz a palavra. Tendo paz com Deus, podemos então dizer ao diabo: pega tudo que é seu, tira a doença, seu mal, carrega daqui, leva embora e sai em nome de Jesus Cristo. É uma ordem, porque Jesus te deu essa autoridade. A vitória você não pode conseguir dependendo da fé alheia, porque por esta fé pertencer a outra pessoa, esta fé não pode te libertar, não pode te salvar do pecado. Você deve ouvir o Evangelho, a pregação da palavra, ou ler para entender, para então você se convencer, ficar convencido dos seus pecados. Convencido dos seus pecados, se arrependa. Ao se arrepender, confesse ao Senhor os seus pecados, pois confessando, pedindo perdão, está perdoado. Perdoado está limpo, purificado, e pode dar ordem ao diabo que carregue a sua doença, o seu mal, porque pertence a ele e não a você, essa doença, esse mal. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque confessando os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar através do seu sangue precioso. Então, crendo em Jesus como seu Salvador, você sendo salvo, salvo do pecado, salvo da doença, você é salvo porque creu naquele que te substituiu na cruz. Ele sofreu, morreu, derramou seu sangue naquela cruz no seu lugar. O castigo era para você, era para mim, mas ele se pôs no nosso lugar. Foi castigado no nosso lugar. Deus diz que se nós pedirmos alguma coisa em seu nome, ele faz. Então quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem, porém, não crê será condenado. Então creia, seja salvo, seja vencedor, seja vitorioso. Que Deus em Cristo te abençoe. Não se esqueça, chegando aqui ao final deste vídeo, dá o seu like, e se inscreva no canal, clica aí no sininho e no pretinho, sininho pretinho, que é em todos. Assim você será avisado quando o YouTube receber mais um vídeo desse, uma mensagem dessa de fé, e você, por favor, compartilhe. Envie para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, para então crer também, adquirir fé e poder mandar o mal embora e estar livre, curado, salvo, perdoado e andar de cabeça erguida, pois o diabo não terá mais poder de pôr nem o mal em você,
porque você aceitou Jesus como seu Salvador e agora está blindado, lavado e remido pelo sangue. Agora o mal não pode mais te atacar. Está escrito. Jesus Cristo disse, Lucas 10:19, eis aí vos dei poder para pisardes serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente, vos fará mal algum. Está blindado. O diabo não pode tocar em você. Aceite a Jesus, se ainda não o fez. Se já o fez, creia nesta palavra e tome posse. Se blinde. Mande todo o mal que está no seu corpo embora. O mal tem que obedecer, porque você deu a ordem em nome de Jesus. Foi Jesus que venceu por nós lá na cruz. Amém? Não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir. Deus em Cristo te abençoe. Amém.